Quando a Terceira Guerra Mundial começar, você estará na linha de fogo, especialmente se depender do tio Sam. Com as tensões globais crescendo, muitos jovens e pais se perguntam: o recrutamento está voltando? E se voltar, há esperança para quem só tem experiência de combate matando no Halo? Saiba como não ser recrutado na Terceira Guerra Mundial neste episódio do The Infographics Show. O recrutamento começou pela primeira vez nos Estados Unidos durante a Guerra Civil, quando primeiro a Confederação e depois a União convocaram jovens para defender a fronteira. Isso criou o temor de que um filho leal à União na Confederação pudesse ser recrutado pelo exército inimigo. No norte, o recrutamento não era universal. Os ricos podiam pagar uma taxa para se livrar dele, algo que Abraham Lincoln fez famosamente para proteger seu filho mais velho. Não era uma obrigação fácil de se livrar. Fugir do recrutamento era considerado deserção, punível com a morte, embora Lincoln fosse famoso por perdoar os acusados. Esse foi o primeiro de muitos recrutamentos. Conflitos como a Guerra Hispano-Americana não exigiram recrutamento, mas a Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente a última em duas frentes, tornaram-no necessário. Na Primeira Guerra Mundial foram recrutados cerca de 2,8 milhões de homens. Na Segunda, 10 milhões. Esses foram vistos como conflitos existenciais e boa parte de uma geração serviu. Na verdade, muitos homens mais velhos do que a idade de recrutamento se voluntariaram, e até mesmo alguns adolescentes mentiram sobre sua idade para se alistar cedo. Com o fim das guerras, o recrutamento cessou. Mas não demoraria muito para voltar. Apesar da ausência de conflito armado após a Segunda Guerra Mundial, o temor da Guerra Fria e de uma possível Terceira Guerra Mundial com a União Soviética fez o governo instaurar um raro recrutamento em tempos de paz, convocando menos homens em idade militar para treinamento e envio conforme a necessidade. Isso incluiu Elvis Presley, que interrompeu sua carreira por 2 anos para servir ao país. Apesar de nenhuma guerra ser declarada, os recrutados serviram na Guerra da Coreia e na do Vietnã, que virou um grande conflito com 2,2 milhões de homens alistados. O massacre e a perda que se seguiu acabaram com o recrutamento militar americano, mas ele nunca sumiu totalmente. Ninguém foi recrutado para o exército por 50 anos, mas todo homem americano tem que se preparar para isso. Homens de 18 a 25 anos devem se registrar no serviço seletivo, que mantém a estrutura para recrutamento se necessário. Quem não se registra pode sofrer penalidades civis, como perder benefícios governamentais e ainda ser processado criminalmente. Ninguém foi processado desde 1986, o que faz muitos acharem que o sistema virou só uma formalidade e pode estar perto do fim. Para muitas pessoas, o sistema é simplesmente um problema teórico agora, e eles têm grandes problemas com a forma como ele é administrado. Primeiro, mulheres ainda não são obrigadas a se registrar, mesmo tendo lutado por igualdade em várias áreas. Ativistas dos direitos dos homens e feministas concordam que, em caso de recrutamento, a diferença de gênero talvez não fosse aceita legalmente. Não se sabe se um sorteio aleatório de jovens é a melhor forma de recrutamento militar hoje, e outros países podem agir diferente. Diversos países exigem que todos os cidadãos elegíveis sirvam anos no exército pelo recrutamento universal. Esses países costumam ter potenciais conflitos militares em suas fronteiras. A Coreia do Sul recruta apenas homens para se preparar para a possível guerra com a Coreia do Norte e é conhecida por suas exigências rigorosas. O BTS pausou suas carreiras no auge para cumprir serviço militar e alguns sugerem que isso pode ser solução para os Estados Unidos da América. Nos últimos anos, um grupo pequeno, mas ativo nos Estados Unidos da América tem defendido o retorno do recrutamento ao serviço nacional. Alguns à direita acham que isso pode disciplinar jovens da geração Z e ensinar patriotismo. Defensores de esquerda, como o falecido congressista Charles Rangel, alegaram que um exército totalmente voluntário concentra o ônus militar em poucos, enquanto a maioria não se interessa pelos conflitos. Nenhum desses argumentos teve muito apoio público, mas isso pode mudar dependendo dos rumos. Os Estados Unidos da América estão à beira da Terceira Guerra Mundial? Bem, é complicado. Desde que deixou o Afeganistão, o exército dos Estados Unidos da América não participou de grandes conflitos militares, mas tem atuado mais em funções de apoio.
Na Ucrânia, ele fornece armas e tecnologia ao governo contra a invasão russa, causando ameaças de Vladimir Putin. Quando Israel e Irã entraram em guerra em 2025, os Estados Unidos da América bombardearam as instalações nucleares iranianas para ajudar Israel, enquanto no Mar do Sul da China e no Pacífico, as marinhas dos Estados Unidos da América e da China disputam territórios como Taiwan num jogo de blefe. E claro, há também a ameaça de fazer do Canadá o 51º estado, mas se as coisas realmente piorarem, muitos jovens podem se perguntar se eles ficam bem de CAC. Ninguém sabe o que aconteceria se o recrutamento voltasse neste clima atual, mas provavelmente veríamos um movimento contra ele, pelo menos tão enérgico quanto o que aconteceu durante a Guerra do Vietnã. A geração Z, maioria dos recrutados, tende a ser uma das mais politicamente iconoclastas e anti-guerra. Por isso, provavelmente seguirá o exemplo dos que discordaram em guerras passadas e buscará maneiras de evitar o recrutamento. Isso é mais fácil falar do que fazer. A Guerra do Vietnã teve alto índice de evasão do recrutamento por vários motivos. Não era uma guerra existencial que ameaçava o país. Foi uma guerra muito divisiva, com oposição de muitos americanos, e a mídia mostrou claramente como a situação era ruim. A guerra não tinha o fervor patriótico que impulsionou os recrutamentos durante as guerras mundiais, e inúmeros jovens estavam procurando uma maneira de escapar da guerra. Isso fez muitos buscarem alternativas para evitar o combate, mas hoje essas opções estão fechadas. Naquela época havia bem mais isenções. A convocação era só para homens solteiros de 18 a 25 anos. Inicialmente, os homens casados estavam isentos do recrutamento em tempo de paz até 1965. Isso porque era visto como uma dificuldade para a família. Isso fez muitos jovens se casarem rapidamente. Homens com filhos foram isentos até 1970. Em 1969, mulheres com maridos com alto número de recrutamento tinham mais chance de engravidar. A isenção foi eliminada em 1970 e dificilmente voltará se o recrutamento retornar. E nem este próximo passe livre. Na maior parte da Guerra do Vietnã, bastava estar na faculdade para evitar o recrutamento. Os estudantes podiam adiar até concluir o diploma e pós-graduandos eram isentos. Então, muitos homens viraram estudantes profissionais. Esse era o modo mais comum de futuros políticos evitarem o recrutamento, mas ficava cada vez mais controverso. Muitas pessoas corretamente apontaram que isso favorecia os indivíduos da classe alta e era essencialmente outra maneira de comprar sua saída do recrutamento. A maioria dessas isenções foi eliminada em 1971. Os tempos mudaram e este próximo método certamente não passará no teste. No passado, uma das maneiras mais controversas de evitar o recrutamento era alegar ser gay. Até os anos 2000, gays não podiam servir abertamente no exército dos Estados Unidos da América, então muitos jovens fingiam sotaque e imitavam o tio Milton, que tem uma floricultura com seu colega de quarto. Claro, a comissão de recrutamento estava ciente disso, e eles frequentemente submetiam esses homens a um exame físico humilhante para testá-los, e então ver se eles estavam realmente comprometidos com a farsa. Muitas vezes, mesmo presentes, eram dispensados com um encolher de ombros de desgosto. Obviamente isso não funcionaria hoje, mas sob a atual administração, indivíduos transgêneros foram proibidos de servir, o que significa que muitos dos recrutas de hoje podem acabar vasculhando o armário de suas mães em busca de um de seus antigos vestidos de verão. O problema é que o grande irmão está observando. Fugir do recrutamento e mentir para funcionários federais são ilegais. Quem mente sobre a identidade precisa sustentar a mentira, enquanto agentes disfarçados podem observá-los para flagrar contradições. Isso não significa necessariamente um passaporte direto para a prisão, no entanto. Se alguém tentasse se esquivar do recrutamento alegando falsamente uma identidade transgênero, eles poderiam tentar dizer que perceberam que não era quem realmente eram, e a resposta do tio Sam não seria simpática. Seria mais provável que fosse, ainda bem que esclarecemos isso, filho. Bem-vindo ao campo de treinamento. E existem algumas outras maneiras ilegais de se esquivar do recrutamento, mas elas podem ser uma viagem sem volta. Uma das maneiras mais comuns que as pessoas usavam para se esquivar do recrutamento durante o Vietnã era indo para o norte, para o Canadá. O Grande Norte Branco não participou da guerra e não aprovava a participação dos Estados Unidos da América. Eles recusaram extraditar os esquivadores e cerca de 30 mil americanos fugiram para lá.
O problema é que, ao fugir, eles cometeram um crime grave, e retornar aos Estados Unidos provavelmente significaria tempo de prisão. A equipe da Era do Vietnã ganhou um presente do presidente Jimmy Carter ao perdoar todos os esquivadores de recrutamento em 1977. Se o recrutamento voltar, o próximo presidente pode não ser tão generoso. Agora é mais difícil entrar no Canadá porque é exigido passaporte, então quem tenta fugir do recrutamento seria pego na fronteira. Ir para o sul pode ser a melhor estratégia. O México é um dos destinos turísticos favoritos dos americanos, especialmente Tijuana. Embora os passaportes sejam necessários, a segurança para entrar geralmente é menos rigorosa do que no Canadá. Quem já está no sistema de recrutamento pode ser sinalizado e impedido de sair do país, mas quem ainda não foi convocado pode agir de forma diferente. Literalmente, se eles sentirem que o recrutamento está chegando, eles podem simplesmente decidir que é hora de um longo período de férias além da fronteira. Talvez um Airbnb à beira-mar em Tijuana pareça muito melhor do que o treinamento básico, mas fugir do recrutamento dessa maneira traz alguns riscos sérios. Se o governo te rastrear ou as relações com o México azedarem, voltar pode ser muito mais difícil do que sair. Mesmo aparecendo, não garante que você entrará no exército. Após a convocação, o próximo passo era o exame físico para avaliar se os homens podiam entrar no exército. Foi quando muitos recrutas arriscaram a própria saúde. Uma tática comum era tentar ganhar muito peso, o que potencialmente tornaria um homem um fardo para sua unidade. Mas, considerando a forma física média do homem americano hoje, é mais provável que o exército diga: tudo bem, vamos te colocar em forma. Alguns fingiam delírio para parecer loucos, mas isso podia dar tão certo que acabavam internados à força em um hospital psiquiátrico. Claro, também há a opção mais arriscada. Homens decididos a não serem enviados para o exterior às vezes se feriam gravemente, como quebrar a perna, pulando de um telhado ou atirar em dedos do pé. Isso remonta a séculos e era visto como deserção punível com morte na Guerra Civil. Na época do Vietnã, as punições eram menores e isso facilitava fugir do recrutamento. Eles não podiam provar que não foi acidente de caça e não podem fazer Johnny andar direito de novo, mas isso traz o risco de fazer o trabalho bem demais e ficar incapacitado para sempre. Assim, a maioria dos recrutados deve optar por outro caminho mais sensato. Se alguém não quer servir, existe um caminho para se livrar disso, mas é complicado e te deixa à mercê do governo. Isso se chama status de objetor de consciência, destinado a quem tem convicção de não poder ir à guerra por motivos morais, religiosos ou políticos. Normalmente é preciso ir à comissão de alistamento e expor seu caso. Essas comissões de alistamento geralmente eram formadas por voluntários rigorosos e diretos, muito comprometidos com a causa, tornando a tarefa difícil. Para quem conseguiu, muitas vezes foi preciso pensar fora da caixa. O objetor de consciência mais famoso da história foi Desmond Doss, jovem recruta da Segunda Guerra e devoto adventista do sétimo dia. Isso incluía uma profunda crença na não-violência, e Doss apelou para poder ir à guerra sem uma arma. Mas havia uma grande reviravolta nesta história. Doss não tentou evitar o recrutamento. Ele se voluntariou e pediu para cumprir seu dever como médico. Seu desejo foi concedido, e ele serviu no Teatro do Pacífico, onde salvou até 75 homens, recebendo a medalha de honra por seus esforços. Para quem quer evitar o conflito, será bem mais difícil. A maioria dos objetores de consciência foi recusada na Guerra do Vietnã. A maioria das objeções era contra a guerra, e muitos homens negros rejeitavam lutar no exterior por um país que não lhes dava direitos. As objeções eram levadas a membros mais velhos e patrióticos do Conselho de Recrutamento, geralmente pouco receptivos. Os objetores recebiam duas opções: vestir o uniforme ou ir para a prisão. Muitos escolhiam a prisão. Muhammad Ali, famoso boxeador, recusou ir ao Vietnã e foi preso. Este pode ser o método mais infalível para escapar do recrutamento, com um custo. Antes, recusar uma convocação podia ser punido com a morte pelo rei, mas hoje alguns anos de prisão por recusa ao recrutamento podem ser vistos como um preço aceitável para quem não quer ir. O tempo na prisão depende da lei vigente e do juiz, mas dificilmente irá além da guerra, embora as consequências sociais possam ser graves. Curiosamente, a forma mais eficaz de evitar o recrutamento
pode ser entrar no exército. Uma das maneiras mais comuns dos filhos ricos evitarem o recrutamento era os pais conseguirem para eles uma posição confortável na Guarda Nacional Aérea ou na Reserva Naval. Eles provavelmente fariam voos de teste ou manteriam navios, sem ir ao campo de batalha. Isso também acrescentou serviço militar ao registro deles, útil para a futura carreira política. Mesmo sem conexões políticas, antecipar-se e se alistar antes do chamado era inteligente, pois assim era possível escolher a posição. Convocados tinham mais chance de servir em grandes unidades do exército. Em contraste, alguém que se alistasse antecipadamente na Força Aérea ou na Marinha poderia conseguir uma posição de alta qualificação com uma maior chance de sobreviver à guerra. A guerra mudou bastante desde o último recrutamento. A razão pela qual o recrutamento foi um fator tão importante durante as guerras mundiais foi porque era necessária uma quantidade massiva de mão de obra. Mesmo no Vietnã, muitos soldados eram frequentemente substituídos. O ataque em onda humana ainda é comum hoje. Na Rússia, o recrutamento foi ampliado para todos os homens com menos de 30 anos, embora também estejam recrutando homens mais velhos, o que levanta especulações sobre novo aumento da idade. Na Ucrânia, sob ataque da Rússia, homens de até 25 anos podem ser recrutados, pois ambos os países exigem grandes exércitos. Mas nos Estados Unidos da América, para lutar na guerra, talvez nem precise estar lá. Nos Estados Unidos, muitos jovens passam os dias jogando videogames e acham que não seriam aptos para a guerra. A grande notícia é que o tio Sam pode querer você assim mesmo. As guerras de hoje são incrivelmente de alta tecnologia, com grande parte da batalha sendo travada antes mesmo de começar, com vigilância por drones e ataques táticos de bombardeio, muitas vezes de aviões não tripulados. Agora, talvez a principal habilidade no exército não seja mais saber usar uma arma. É a coordenação motor apurada e o conhecimento em tecnologia. Eles não precisam de um grande número de soldados, eles precisam de alguns bons jogadores. Devo me alistar para evitar o recrutamento? Segure os papéis de alistamento. Muitos são contra o retorno do recrutamento, especialmente o próprio Exército dos Estados Unidos da América. Nos últimos 50 anos, o Exército foi composto por soldados profissionais treinados que se alistaram voluntariamente e estão dispostos e aptos a atuar em engajamentos militares. Toda a estrutura do Exército se baseia nisso, e um recrutamento seria uma grande reviravolta. O Exército teria que lidar com muitas novas tropas, muitas despreparadas ou irritadas por estarem lá. E se não houvesse um conflito de alto nível, haveria muito pouco a fazer com eles, o que seria um barril de pólvora esperando para explodir. Mas os assuntos mundiais poderiam mudar isso rapidamente, mas talvez não tanto quanto você pensa. Que tipo de conflito realmente causaria um recrutamento? Talvez não seja o maior deles. Seria um conflito que ameaçasse seriamente os Estados Unidos da América e exigisse muita mão de obra. Os exemplos mais claros são guerras no fronte interno, como México ou Canadá. Apesar das recentes ameaças da administração a ambos os países, nenhuma delas é provável. Um conflito com o México focaria em criminosos locais e poderia envolver ação conjunta com o governo mexicano. Quanto ao Canadá, apesar das ameaças do 51º estado, as pesquisas mostram uma forte oposição bipartidária ao agravamento das relações com o vizinho do norte dos Estados Unidos da América, e o exército também não é fã. Mas no exterior a história é diferente. Atualmente, o Irã é o país com o qual os Estados Unidos da América estão mais próximos de uma guerra após os recentes bombardeios. O Irã fica longe dos Estados Unidos da América, costuma usar proxies contra inimigos, e um grande conflito com os Estados Unidos da América provavelmente teria bombardeios aéreos massivos, não uma invasão terrestre ampla. É provável que Israel participe de um conflito maior com o Irã, podendo liderar a guerra e deixando os Estados Unidos da América em papel de apoio para reduzir o uso de mão de obra. Isso significa que é hora de falar das superpotências. Existem 3 entidades poderosas que poderiam levar a um conflito grande o suficiente para exigir a conscrição. A primeira, a União Europeia, é a mais improvável. Apesar dos comentários do presidente sobre tomar a Groenlândia da Dinamarca à força, Estados Unidos da América e Dinamarca são aliados na OTAN, tornando improvável que os militares apoiem um conflito entre aliados. Mas o mesmo não pode ser dito para outro país europeu. Em muitos aspectos, a Guerra Fria nunca terminou,
e os Estados Unidos da América e a Rússia ainda estão em conflito por causa da Ucrânia. Putin periodicamente faz ameaças audaciosas de guerra nuclear por causa das entregas de armas dos Estados Unidos da América ao seu inimigo. É muito improvável que esse conflito vire guerra terrestre. Invadir a Rússia é um pesadelo, e se Putin começar uma guerra, deve usar mísseis, levando os Estados Unidos da América a revidar do mesmo modo. Se a guerra com a Rússia começar, talvez você não precise se preocupar com recrutamento, mas isso pode não ser bom. Isso gera um conflito restante, talvez o maior até agora. A China tem avançado no Mar do Sul da China e ameaçado conquistar Taiwan, que os Estados Unidos da América prometeram defender. Isso pode facilmente se transformar em um conflito em larga escala no Pacífico e na Ásia. Apesar de poder usar armas nucleares e causar uma troca apocalíptica, a liderança chinesa é considerada mais pragmática que a da Rússia e tenderia a buscar a vitória por meios convencionais. Isso indica que os Estados Unidos da América podem se envolver em uma grande e complexa guerra em várias regiões da Ásia e do Pacífico. Eles buscariam vencer a guerra com o hardware avançado da Marinha e da Força Aérea, mas talvez precisem de mais pessoal, o que pode levar ao retorno do recrutamento, agora possivelmente feito por aplicativo. Mesmo que isso ocorra, não seria fácil. O exército dos Estados Unidos da América não está pronto para um recrutamento, apesar da infraestrutura vigente. Isso exigiria treinar rapidamente muitos soldados para uma implantação ágil, mas hoje o processo é bem mais complexo do que antigamente, quando a guerra era mais simples e brutal. O público e o exército não querem recrutamento, então a melhor forma de evitar isso é manter a calma e respirar fundo. Não deveria ser um problema, certo? Mas e se o recrutamento chegar e você decidir ignorar o Tio Sam? Confira o que acontece quando você se torna um desertor para descobrir o que acontece a seguir. Ou clique neste vídeo em vez disso.